internautas, frequentadores do Centro Espírita Zico Horta, espíritas, simpatizantes, não simpatizantes. Sejam todos muito bem-vindos nesse canal e se você chegou até aqui, fique conosco até o fim, porque a mensagem de hoje é uma mensagem muito bonita, que nos trará muito consolo e nos fará refletir acerca da nossa vida, no momento atual em que estamos vivendo. E se você chegou nesse canal agora, clique aqui em cima e se inscreva e ajude-nos para que possamos divulgar a doutrina espírita pelos 4 cantos desse planeta e assim propagarmos ainda mais os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Fique conosco até o fim. Como vocês sabem, queridos amigos, nós estamos trazendo todos os dias praticamente, alguma atividade nova, diferente, para que o movimento espírita não entre em inércia, para que continuemos trabalhando na seara do Cristo, divulgando, incentivando, consolando. Então, você que acompanha esse canal, às terças-feiras nós trazemos a leitura de uma página edificante. E essa semana nós estamos trabalhando com o livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E hoje eu separei uma lição muito interessante, que como na semana passada nós dissemos, tem a ver com o contexto atual, está totalmente contextualizada nesse momento em que estamos vivendo. E ninguém melhor que Emmanuel para nos auxiliar nesse período tão complicado, nesse período de tantas provações. E precisamos compreender pelo que estamos passando, tanto externamente como interiormente. Então hoje nós preparamos a página de número 86, cujo título é Estás doente? Tá dando para vocês verem? Estás doente? Ele faz uma pergunta. Muitas vezes, ao longo da nossa existência terrena, nós adoecemos, com frequência, o que é comum, mas muitas vezes nos perguntamos: por que eu, Senhor? Por que comigo? E muitas vezes também, nesse processo, esperamos apenas a cura que vem dos medicamentos, da medicina, e dentro desse percurso esquecemos de fazer a nossa parte. E nós vamos aprender com Emmanuel que o pensamento é energia, que a mente é uma grande fonte criadora de tudo e que o pensamento materializa-se nas nossas ações. Nós não devemos pensar que todas as doenças ocorrem ao acaso, porque nós sabemos que o acaso não existe. Porque se o acaso existir, Deus não existe. Porque estamos submersos sob as leis de causa e efeito. Então, para todo efeito, há uma causa. E precisamos atacar exatamente a origem do problema, para que consigamos, durante esse processo, a cura de muitos males. E nós não podemos esquecermos nunca de que temos acesso ao outro plano da vida, ou seja, temos que buscar os médicos da Terra e podemos complementar qualquer tratamento com a ajuda dos médicos espirituais. Olha que maravilha, que consolo que nos dá saber disso, que temos esse amparo tão maravilhoso. Os médicos espirituais nunca nos pediram para abandonarmos qualquer tratamento terreno, mas eles pediram que orássemos e que tivéssemos fé, e que se for do nosso merecimento, certamente conseguiríamos a cura ou a melhora desse mal que nos assola. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve na noite de hoje, e se você está sentindo vazio existencial, se você não encontra nada que te satisfaça, ore, peça a Deus que te mostre um caminho e busque um sentido para a sua existência e se fortaleça nesse sentido. Pode ser qualquer coisa, seus filhos, seu marido, sua esposa, o seu trabalho, a sua profissão, os seus pais,
a arte, a música, a dança. Busque um sentido para a sua existência e você verá que certamente você vencerá. Então vamos à leitura da nossa página edificante, número 86. Estás doente? Ele nos pergunta. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tiago, capítulo 5, versículo 15. E Emmanuel vem interpretando essa passagem. Só um parêntese, meus amigos, essa página é um pouco extensa, tá? Então eu peço por caridade a paciência de todos vocês, lembrando que a paciência também é uma virtude. Então, já vamos aproveitar e desenvolver essa virtude aqui conosco, tá? Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. Vocês observaram que Emmanuel está querendo nos dizer que não é só a medicação que tomamos que irá nos curar. Em momento algum, ele disse que deveríamos substituir os medicamentos da terra, tá, pela oração ou pela ajuda dos céus. Em momento algum. Mas ele disse que só, e somente só, os medicamentos da terra não nos trariam a restauração integral. E é verdade. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora, ou seja, tudo começa na mente, e da mente vai para o coração, que é o campo do sentimento. Se adoecemos na mente e no coração, como cogitaremos da cura real? A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. E o que você anda desejando para a sua vida? Você já parou para pensar? De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Isso é muito comum, né? Às vezes a gente tem um problema, corre para o centro, ou corre para o médico, ou vai para a igreja, ou vai para qualquer lugar em que você queira encontrar o consolo. E no primeiro sinal, logo assim que você começa a melhorar, você acha que já está curado e abandona o tratamento. Isso é muito comum, inclusive nas casas espíritas. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso, de consequências imprevisíveis. A gente tem um hábito muito comum, né, de reclamarmos de tudo, de todos, de tudo que acontece. Se faz sol, nós estamos reclamando. Se chove, a gente reclama. Se está com fome, reclama. Se não está, reclama também. Se está com frio, reclama. Ou seja, a gente cria essa onda de pessimismo e isso nos faz muito mal, tá? Porque, como a gente disse, a mente é a fonte criadora. Se eu estou vibrando negativamente, tudo ao meu redor está negativo. Eu crio essa massa cinzenta em cima de mim. E isso é muito perigoso e causa muito dano à nossa saúde. Então devemos nos precaver quanto aos nossos pensamentos. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças.
É a famosa fofoca, né? Fazer fofoca também faz mal para a saúde. Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a vigiar. E a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso. E lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Vocês se lembram, meus amigos, que logo aqui em cima da nossa cabeça temos um centro de força, que é o coronário, e é ele que capta toda a energia do plano espiritual e desce sobre os outros centros de força, nos alinhando integralmente. Então mantenha-se conectado com o alto, busque a prece, a oração como um remédio. Jamais abandone o tratamento da terra com os médicos aqui e com todos os recursos que possamos utilizar, mas busque o médico dos médicos na sua prece diária, no seu eu interior, no seu cantinho interior. Busque a Ele e Ele te ouvirá. Batei e abri-se-vos-á. Pedi e achareis. Busque a Jesus, que com certeza Ele te ajudará. Mas para que Jesus te ajude, você precisa se ajudar. Nunca se esqueça dessa passagem. Ajuda-te, que o céu te ajudará. E assim, meus amigos, nós vamos encerrando esse momento desta página tão edificante que nos consola mediante ao que estamos vivendo no planeta. Por isso, Emmanuel começa nos perguntando: estás doente? Estás vibrando com essa doença que assola todos? Ou estás com os pensamentos elevados em Cristo e buscando pensar positivamente? Basta que pensemos, analisemos e que trilhemos um caminho do bem. E assim nós vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Pai maior, de amor e bondade, agradecendo pela oportunidade destes breves momentos em que estamos reunidos, representando a nossa casa espírita. Te pedimos, Senhor, que sois a fonte de onde jorra a vida, o ignoto ponto de partida de toda a criação, que ilumine a nossa vida, fortaleça a nossa fé, nos permita, Senhor, sempre a força necessária para alcançarmos a verdadeira paz, superando os nossos limites. Que todos possam sentir essa paz do Cristo em seu coração e que possamos vibrar positividade, amor, compaixão, que nestes momentos de crise saibamos encontrar Jesus dentro de nós e que Ele nos abrace e que possamos sentir a sua energia vibrando em nossos corações. Agradecemos a presença de todos os amigos, agradecemos a paciência com que nos recebem nos seus lares e desejamos uma excelente semana. Fiquem todos com Deus, fiquem todos com a luz. Muita paz e que assim seja.